Meu nome é Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. Então, se você tem interesse em fazer bonecas de pano como essas aqui, continua aqui comigo. Boa noite. Tudo bem? Vamos chegando, gente. E aqui nessa live eu trago o assunto O segredo que ninguém te conta sobre costura para boneca de pano. E por que você deve me ouvir até o final aqui? Porque pode ser que você ainda não tenha começado a fazer boneca de pano e não sabe costurar. E aí você pensa que essa é uma barreira muito grande que você precisa primeiro saber costurar para depois se aventurar aí na boneca de pano. Ou então, né, tem também o outro lado que pode ser que você saiba costurar, só que você não tem máquina. E aí você pode pensar que primeiro você precisa comprar uma máquina para ir começar a bonecar, né? Então, eu vou te mostrar aqui que não é bem esse o caminho. E além disso, eu vou te dar um pequeno passo a passo ali no final. Então, você tem que ficar até o final dessa live, tá bom? Porque é muito importante. E primeiro, eu quero que você me conte quem que tá me ouvindo aí já pensou isso alguma vez? Já pensou que não sabe costurar, então primeiro precisa saber costurar? Ou então já pensou que não tem máquina de costura, primeiro precisa aprender a mexer na máquina, comprar uma máquina, para depois começar a fazer boneca? Me responde aqui nos comentários que eu quero muito saber quem é que está pensando assim ainda. Vamos tirar isso da sua cabeça agora e você vai entender o porquê nessa live. Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou entrar com um assunto que mas afinal de contas, o que é saber costurar? Tá? Porque quando fala saber costurar, olha só, a Mariel falou, eu sempre tive essa dúvida. Então, Mariel, calma, se acalme, que não é bem assim. Então, o que é saber costurar, né? Eu sempre falo que eu não me considero uma costureira, eu me considero uma bonequeira, porque eu não acho que eu sei costurar muito bem. Inclusive, eu erro muitas vezes na costura e isso pode ser que aconteça com você também, que você pense, meu Deus, mas eu não sei nem fazer pregar um botão, ou então não sei nem fazer uma barrinha. Imagina que eu vou conseguir fazer uma boneca, né? Um negócio tão complicado, parece tão complicado. Então, tudo começa por aí. O que você entende do que é saber costurar? Inclusive, me responde também. O que você acha que é saber costurar? Pois é, na minha cabeça também funciona assim, né? Costurar é muito além do que a gente precisa fazer na boneca. E, inclusive, no meu caso, eu comecei a fazer boneca, eu sabia zero, menos que zero de costura. Eu tinha, sim, uma certa habilidade com coisas manuais, porque eu já fazia bordado, ponto cruz, mas era a única coisa que eu sabia fazer, bordado ponto cruz, né? A única coisa com agulha. E aí eu resolvi fazer boneca, já contei essa história algumas vezes por aqui, mas só relembrando rapidinho para quem ainda não me conhece, não me viu, uma professora minha, ela fazia bonecas estilo Tilda, assim, né? E eu, na verdade, eu nunca tive vontade de fazer boneca, mas aí quando eu vi uma boneca estilo Tilda, eu achei linda, maravilhosa e falei, nossa, que fofa, né? Aí a minha professora, essa que fazia boneca, ela falou assim, não é professora de boneca não, tá? Ela era minha professora do mestrado. Ela falou assim, nossa, mas eu fiz um curso lá e já sei fazer, né? Consegui fazer e tal, nunca fiz costura. Daí eu falei, meu Deus, mas eu não sei nada, não sei nem colocar um botão, né? E ela falou, não, mas não precisa. Eu fiquei meio assim, mas tá, né? E no fim, o que aconteceu é que eu fui lá, eu aprendi um ou outro pontinho. No caso lá, era um curso presencial, tá? Então eu usei a máquina deles lá, mas você também não precisa usar máquina, como eu disse aqui no início. No final vai ter um passo a passo. Oi, Lucy, tudo bom? Oi, Noe Crochês, tudo bom? Boa noite. Eu esqueci qual que é seu nome, a gente já se falou, eu acho, né? Bom, e aí eu comecei, e daí eu fiz esse curso, né, dessa boneca Tilda lá no presencial. E assim, eu sempre falo que eu não sinto que eu fiz aquela boneca, tá? Porque além do mais que tinha a máquina, eu não sabia mexer na máquina direito, então a professora, ela fez meio que 90% da boneca para mim.
Então, muita coisa depois, quando eu fui... Noêmia, isso, Noêmia. Oi, tudo bom? Depois, muita coisa, quando eu fui fazer boneca sozinha, eu tive que rever e fazer na mão mesmo, porque eu não conseguia ainda ter aquela destreza, né, com a máquina. Então, esse foi o meu caso, tá? E eu comecei, então, sem saber nada de costura, aprendi lá uns pontinhos básicos para fazer boneca. E aí, depois, eu comprei... Depois, não. Logo depois, né, que eu fui fazer esse curso, eu comprei uma máquina. E eu vou mostrar a máquina para vocês. Eu faço questão de mostrar a máquina, porque eu fiz várias bonecas com essa máquina. E, às vezes, vocês me perguntam, meu Deus, mas que máquina que eu compro? E eu vou mostrar que é uma máquina, inclusive, me perdoem, tá? Porque ela tá, assim, horrenda. É essa máquina aqui, ó. É a máquina mais barata, eu acho, que existe na face da Terra. Ela é uma máquina que é inteira de plástico, tá? Inclusive, o interior dela é de plástico. Então, depois, quando eu fui tentar fazer manutenção nela, me falaram que não tinha manutenção, porque ela é inteira de plástico. Teve um abençoado que fez a manutenção, mas assim, né? Então é isso. Depois eu fui lá e comprei essa máquina aqui, que, gente, é o que precisa para fazer boneca. Você não precisa muito mais do que isso. Aliás, você não precisa de máquina, mas se você quiser comprar uma máquina, isso é o suficiente, tá? E ontem eu até falei sobre isso, né? Das bonequeiras que fazem boneca de feltro, que eu conversei já com algumas aí por mensagem. E elas viraram e me falaram isso. Ai, nossa, mas eu não sei costurar na máquina. Ou então, eu já faço boneca de feltro, mas eu não sei como que é com tecido. Gente, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A única coisa é que, ao invés de você usar o feltro, que na verdade não é um tecido, né? Vamos dar nome aos bois, né? O feltro, ele não é um tecido, ele é um papel, né? Um papel de lã prensada, né? Então forma um papel. E por que ele não é um tecido? Porque não é fios entrelaçados, né? Formando uma trama, tá? Então essa é a definição de tecido e por isso que o feltro não é um tecido. Porém, para fazer boneca de feltro ou boneca de tecido é a mesma coisa. Se você costura na mão as bonecas de feltro, a mesma costura que você usa praticamente na boneca de feltro, você vai usar de tecido. Talvez tenha uma diferença aí de pontinho, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu digo, não espere saber costurar para aprender a fazer boneca. Porque o que acontece? Se você esperar saber costurar para aprender a fazer boneca, primeiro que tem aquela questão, o que é saber costurar? Será que vai chegar algum momento que você vai pensar, nossa, agora sim, agora eu sei costurar, agora eu vou começar a fazer boneca? É difícil visualizar isso, né? Um momento que você vai falar, nossa, agora eu sei muito bem costurar. Não. E isso só vai te travar, porque isso vai fazer com que você pense que tem uma pedra enorme para você passar, para depois você começar a fazer boneca. Então, é o que eu digo, você precisa fazer o quê? Você precisa aprender um ou outro pontinho para seguir o risco e fazer a boneca. É só isso, tá? E assim, se você esperar ter máquina para fazer boneca, aí é pior ainda. Pior ainda, porque aí você vai ter que ter um investimento para essa máquina, né? A máquina é um investimento, você não vai simplesmente comprar uma máquina qualquer, né? E às vezes pode ser até que você não saiba costurar, então aí você vai pensar, nossa, mas eu preciso comprar a máquina, saber costurar, para daí depois, meu Deus do céu, são 2 negócios para transpor, né? E outra coisa é que assim, a gente, quando não sabe costurar, ou não entende muito bem de máquina, e vai comprar uma máquina, a gente não sabe direito, a gente fica perdida, não sabe que tipo de máquina, né? Que máquinas que existem que podem servir para eu fazer uma boneca? Então pode ser que caia essa dúvida em você e aí você nunca vai começar a bonecar. Então, pelo amor de Deus, vamos tirar essa ideia da cabeça que precisa de máquina, que precisa saber super costurar, não precisa. E assim, eu vou trazer aqui, inclusive, uma ideia que é a seguinte. Pensa lá na época que surgiram os primeiros tecidos, tá? E depois surgiram as bonecas de pano, né? O linho, por exemplo, ele tem uma história de mais de 6.000 anos, né? Então, nessa época não existia máquina,
E as pessoas usavam roupas, né? Usavam o linho para várias coisas, inclusive roupas. Então, elas costuravam de alguma maneira na mão, né? Não precisava de máquina. E é a mesma coisa aqui para nossa bonequinha, para as nossas bonecas de pano. Então, é aquilo que eu falei. Leva isso para a vida. Bonequeira é diferente de costureira, tá? Para bonecar não é importante você saber técnicas de costura. O que a gente aprende para fazer boneca, para bonecar, é técnicas de boneca, né? Então, de ontem até a gente falou sobre, eu falei muito sobre isso, é técnica de molde, de enchimento, um pouquinho de costura, mas não a técnica de costura em si, só que como fazer aquela costura, pensando no que você vai ter nessa boneca. Então é isso que você precisa de técnicas de bonecaria, técnicas de boneca, não técnicas de costura, tá? Agora sim, é óbvio que eu não vou ser hipócrita em falar que não compre máquina nunca. Não vou falar isso. Por quê? Porque se você for realmente começar a fazer boneca e querer fazer para vender, querer fazer em grande escala, claro que ter uma máquina de costura vai agilizar o seu processo, né? Vai tornar ele mais eficiente, você vai conseguir atender muito mais pessoas fazendo com máquina. Mas o mais legal é que a gente pega um gosto por costurar na mão. E eu falo isso por experiência própria e também vendo umas respostas de várias pessoas que me mandaram mensagem, não, fizeram comentários, se eu não me engano, foram comentários que fizeram em um vídeo que eu postei, achei muito legal. Várias pessoas falaram, ai, nossa, eu uso máquina porque me ajuda e não sei o quê, mas eu amo costurar na mão, se eu pudesse eu costurava tudo na mão, porque é uma delícia, sabe? Você vai ver que quando você começa a fazer boneca, você quer fazer aquelas costurinhas delicadinhas, e é aquela coisa que eu falo que a boneca sempre tem costura à mão. Não importa que você tenha a melhor máquina do universo, você sempre vai precisar fazer costura à mão. Então, se você tem medo de costura à mão, agora é hora de você terminar com esse medo, tá? Porque você precisa costurar à mão em algum momento da sua boneca. E assim, saber costurar na mão algumas coisas, e calma, porque saber costurar na mão, eu quero dizer saber fazer aquele pontinho que eu vou, se acalme que no final vai ter um passo a passo aqui bem legalzinho para você. Então, saber fazer esses pontinhos na mão tem algumas vantagens, ao invés de fazer na máquina. Por exemplo, digamos que você está fazendo na máquina, numa máquina tipo essa minha aqui que eu mostrei, linda, maravilhosa, e de repente ela para, não funciona mais. O que você vai fazer? Você tem uma encomenda para entregar, faz na mão, né? Então, o fato de você aprender na mão é muito bom, porque aí você consegue lidar com essas coisas. Você consegue, a máquina quebrou, você vai lá e costura na mão. Além de tudo, muitas vezes as bonecas, a gente faz partezinhas pequenas. Então, olha só essa minha boneca, por exemplo. Tá vendo o pezinho dela? É minúsculo, é muito pitiquinho. E essas partezinhas, tanto no início, quando você tá começando, que você ainda não tem aquela destreza com a máquina, quanto depois mesmo, às vezes você precisa fazer a costura na mão, né? E às vezes é até bom você fazer na mão. Isso deixa a costura melhor, tá? Então, também tem essa vantagem. Você aprender na mão, depois você consegue contornar essas coisas que vão acontecendo com a boneca. Você ter um pedacinho, uma partezinha pequenininha. Além de tudo, como eu disse, você sempre vai ter uma costura na mão para fazer na boneca. Então, a costura de fechamento, por exemplo, que é o ponto invisível, ele sempre vai existir. Você sempre vai ter que fechar a boneca na mão, a não ser que você não desvire ela. Para acontecer isso, a costura ela fica visível. Não é uma costura que é embutida, é uma costura que é visível, tá? Então, daí é um outro tipo de boneca, se você quiser que fique assim. Mas se você quiser com um acabamento assim, né? Opa! A gente fica olhando espelhado. Se você quiser com um acabamento assim, ó, com a costura embutidinha lá, daí você vai ter que fazer um fechamento depois na mão, porque você tem que desvirar essa boneca e depois fechar na mão. E o bom de você aprender na mão é que você tem praticamente zero investimento, né, gente? Comprar uma agulha, uma linha,
e pronto, né? Acabou. Não precisa ficar se preocupando em comprar máquina. Deixa eu ver aqui o que estão falando. Boa noite, gente. Deixa eu dar um oi para todo mundo que entrou. Ui. Apertei aqui uns negócios sem querer, mas tudo bem. A Lucy perguntou, costurar a mão não fica com qualidade inferior? Digo, os pontos ficam menos resistentes? Lucy, eu vou dizer que eles ficam menos apertadinhos, sim, tá? Ficam. Porque você está costurando na mão. Na máquina, ela usa ela faz um entrelaçamento diferente, né? A gente ela faz com duas linhas, né? Uma linha que vem de cima e uma linha que vem de baixo, e ela vai entrelaçando essas duas. A gente não faz isso, né, na mão. A gente faz só com uma linha, né? Se entrelaçando. Então, realmente, não fica com o mesmo acabamento da máquina. Isso é verdade. Mas é totalmente possível você costurar na mão. E se você fizer pontinhos pequenininhos, daí fica bem parecido mesmo, tá? Então, o importante é você cuidar aí com esses pontinhos e cuidar também com a linha, tá? Não adianta nada você pegar o tecido, claro, resolver pegar uma linha preta para fazer, daí realmente não vai ficar legal. Mas é super possível fazer na mão, principalmente de início, né? Então, um erro que é muito errado, né? Um erro que não pode acontecer é você comprar uma máquina de cara, assim, de início, sem nunca nem ter pego na agulha, nem ter... Tipo, eu comprei essa aqui, só que eu já tinha feito a bonequinha. Então, eu já sabia mais ou menos do que eu precisava ter na máquina. Agora, se você não fez nada, comprar máquina de cara só para isso é um erro terrível, tá? Porque o que acontece? Na boneca, a gente usa pontos simples. Você não precisa de nada complicado na máquina, sabe? É ponto reto, é ponto zigue-zague, que são pontos que tem em qualquer máquina que você for encontrar, você vai encontrar esses pontos. Então, você comprar uma máquina automática super cara é um investimento totalmente desnecessário. Pode ser que você nem se adapte com essa máquina. Então, não faça isso. É um investimento caro e sem identidade, ó, sem necessidade nenhuma. Tudo bem aí, gente? Estão me acompanhando? Me falem. Tô acenando aqui para todo mundo. Conversem comigo, porque senão eu fico me sentindo muito sozinha. Jaqueline, no caso de um tipo de agulha específica... no caso, tem um tipo de agulha específica ou é agulha comum de costura mesmo? Você diz para costurar na mão ou para costurar na máquina? Para costurar na mão, logo você vai ver. No final eu vou mostrar tudo isso. Mas é uma costura. Nossa, tô falando tudo errado hoje. É uma agulha normal, de costura de mão, tá bom? E outra coisa que é legal, assim, quando você for, depois que você vai comprar uma máquina, você comprar uma máquina que seja mais simples, tipo eu comprei aquela ali. Porque o que acontece? Você vai treinar muito, né, boneca. Você não vai acertar logo de primeira as suas bonecas. Então, a máquina que é mais difícil, assim, mais bruta, é legal, porque aí você treina, você pega o jeito, você vai ficar calejada naquilo, sabe? Depois, quando você for pegar uma máquina boa, nossa, aí o negócio vai fluir, que é uma beleza, entendeu? Então, assim, se for comprar uma máquina cara de início, não faça isso, porque não vai valer a pena mesmo. Não é o que você precisa nesse momento para começar a fazer boneca. Deixa eu ver aqui. O que mais? Costurar na mão. Então, Jaqueline. Olha, eu chamando de Jaque já. É uma costura normal, uma agulha normal de costura de mão, tá? Linha Petite, eu esqueci seu nome, Rosângela, não. Cheguei agora, vamos precisar de quais materiais? Se acalme, mulher, se acalme, tudo a seu tempo. Você já tá ali inscrita, né? Então, logo você vai receber mais notícias. Margarida, oi, tudo bom?
Deixa eu ver o que mais. Boa noite. Travou aqui, chovendo muito. Aqui também tá chovendo. Ateliê, eu tenho dificuldade em curvas. Curvas são complicadas. Eu tenho algumas dicas para curvas. Se for na costura à mão, faz pontinhos menores, assim você consegue seguir bem direitinho. Faz o risco também. Eu não sei se você tem costume de fazer o risco ou não, mas faz o risco bem bonitinho também. Se for na máquina, eu sempre falo para você acabar usando o modo manual da máquina, que é ali do ladinho. Você também pode usar um pezinho que é transparente, que isso te ajuda a enxergar melhor o risco. Então, isso também vai te ajudar nessa parte de curvas, né? Para ver o que tá vindo por aí, porque esse é um grande problema das curvas. É basicamente isso, é ir com calma, com cuidado, né? A gente tem que ter paciência para fazer as bonequinhas. Então, mas afinal, tá, se eu não preciso então ter máquina, se eu não preciso saber costurar, o que precisa? Aquilo que eu falei, você precisa saber os pontos certos para te levar ao resultado que você quer, né? Então, aqui vai... pé transparente, legal, né, Teca? Então, aqui eu vou dar um pequeno passo para vocês de costura à mão. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ângela. Eu achava que era Mariângela, Rosângela, é Ângela só, tudo bom? Tá. Então, para quem não sabe costurar, não sabe fazer nada na mão, eu vou falar aqui o que você precisa, tá? Para você fazer essa costurinha, esse ponto. O que eu digo? Que assim, olha, na mão, você basicamente precisa de 3 pontos. Sendo que um deles você usa, assim, em 90% da tua boneca. Os outros você usa para acabamento, basicamente, que é o ponto invisível, que é para você fazer o fechamento, e o ponto alinhável, que você pode usar em diversas situações, inclusive para franzir, né? Então, você usa mais para fazer roupa de boneca. Então, para fazer a boneca mesmo, 90% dela você consegue matar com isso que eu vou te passar agora, tá? Então, presta atenção. Você tá prestando atenção? Me fala se tá prestando atenção, manda aqui. Então, vamos lá, vamos ao nosso ponto que eu vou ensinar aqui, que é o ponto atrás. O ponto atrás é um ponto muito simples, tá? A gente usa tanto em costura quanto em bordado. E o ponto atrás é o ponto que, se você for fazer sua costura de boneca na mão, ele vai resolver 90% das costuras da sua boneca, se não for mais até, tá? Então, como que é o ponto atrás? Aqui eu não tô com a câmera para poder usar de cima, tá? Mostrar de cima. Então, tenha um pouquinho só de paciência, tá? Mas, gente, manda o eu quero, não aqui, tá? O eu quero é nos comentários depois que for postado aqui. Ou então comenta nos meus últimos vídeos. Se você comentar eu quero, eu vou ver e vou te mandar. Porque mandar aqui não adianta muito, que eu não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo. Aqui eu tô 100% com vocês, tá bom? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Vamos começar com materiais. Aqui eu tenho uma agulha. Quase. Aqui eu tenho uma agulha. É uma agulha de mão normal, de costura, com ponta, ó. Tem ponta, tá? E assim, as agulhas de mão, elas têm uma numeração, tá? E quanto maior o número, menorzinha ela é, tá? Essa aqui é uma agulha que eu imagino que seja número 7 ou número 8. Então, eu indico, se você for comprar agulha de mão, compra uma número 7, que é maiorzinha, mais grossa, fica mais fácil de você usar. Então, eu tô com essa agulha aqui. Eu tô com essa linha que eu uso de cone, mas se você for fazer só na mão, ou for para treinar e tal, pega uma linha que você tem aí, né? É uma linha de costura, essa aqui é de poliéster, tá? Se você for no armarinho e falar, eu quero uma linha de costura, eles vão te dar uma dessa aqui. Tá? O que eu fiz? Eu cortei uma linha
E na boneca, eu sempre uso a linha dobrada de costura, tá? Eu nunca uso ela simples, porque fica mais resistente, tá? Então, o que eu fiz? Eu cortei a linha, dobrei no meio, ó. Dobrei no meio e passei aqui no buraquinho da minha agulha, tá? Passei. Daí, aqui ficou um lacinho aqui atrás. Tá vendo o lacinho? Deixa eu fazer assim. Tá travando um pouco, né? Aqui também tá chovendo, gente. Então, muita calma. Ó, o lacinho ali. A gente vai fazer primeiro um pontinho invisível. Já vou mostrar um monte de coisa aqui pra vocês. Então, ó, aqui eu tenho um tecido que é um algodão cru, tá? Eu vou passar, então, a minha agulha aqui. E eu vou fazer um nozinho invisível, tá? Eu tenho o lacinho aqui do outro lado, tá vendo? Opa! Eu vou passar aqui pro outro lado só pra fazer o nozinho. Puxar, 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 ó, tá vendo que ficou o lacinho lá, ó, né? Aí, eu vou passar com a agulha por dentro do lacinho, ó. Pronto, já tá super presinho aqui, tá vendo? Se eu puxar, ó. E agora, a gente vai pro ponto atrás, que é o ponto que eu falei que resolve 90% da sua boneca. Você vai começar passando lá, com a agulha lá pro outro lado do tecido. Ok, passei. E aí, é ponto atrás. O que quer dizer que é ponto atrás? É que você sempre vai voltar no ponto anterior, tá? Aqui eu tinha feito um pontinho só pra fazer o nó, então eu vou voltar lá no início de novo. Vou voltar lá no início, tá? Agora, eu vou avançar, ó. Vou avançar com a agulha. Avancei um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer? Vou voltar no ponto anterior. Então, eu vou voltar... Ui, Deixa eu picar aqui, daí mostro pra vocês. Vou voltar lá, ó, no ponto anterior. Voltei. Avanço mais um pouquinho de novo. Avancei. Volto no ponto anterior. No ponto anterior. Então, esse é o ponto atrás, ó lá, ó. Tá vendo? Que nada mais é do que como se fosse o ponto reto da máquina de costura, tá? E esse ponto você vai usar para você fazer emenda de tecido para boneca, para você fazer... deixa eu mostrar aqui na boneca que é mais fácil. Olha aqui, ó. Esses pontos aqui são tudo ponto reto. Então, é o ponto que você usa para costurar a boneca. Esse ponto aqui, ponto reto, é o ponto que você usa para emendar os tecidos. Então, todos esses pontos aqui foram pontos retos ou, no caso, se for a mão, ponto atrás. Então, por isso que eu disse que o ponto atrás você resolve 90% da tua boneca, tá? Então, é isso, gente. E por isso que eu digo que você não precisa... Você acha que com o ponto atrás aqui, você sabe costurar agora? Eu não acho que eu sou uma costureira agora, depois de saber o ponto atrás. Mas você já sabe o ponto que você precisa para usar em 90% da tua boneca. Aí depois você precisa aprender, claro, técnicas de boneca, não de costura, técnicas de boneca, onde você vai usar esse pontinho aqui para fazer a tua boneca. Então, por isso que eu digo, comprar máquina de costura é muito legal, é muito divertido, mas você não precisa para começar a fazer boneca. Saber costurar você não precisa para começar a fazer boneca, tá? Então, gente, era isso, era esse o segredo que eu tinha para falar para vocês sobre costura de boneca. Espero que vocês tenham gostado. Gostei que tem bastante gente aqui. Me falem o que vocês acharam. Tô acenando para todo mundo.